Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus. Mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Jeremias 33:3. Clama a mim e eu responderei, e te direi coisas grandes e firmes que você não sabe. Hoje, eu venho aqui através desse versículo tão conhecido, que fala claramente que quando nós clamamos ao Senhor, Ele revela a nós coisas que ainda não sabemos. Hoje, eu quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, que o segredo que abre todas as portas e traz todas as respostas está na oração. Mas isso não é nenhum segredo, não é mesmo? Todos nós sabemos disso. Sabemos que orar traz as respostas, sabemos que orar é a principal atitude de um servo do Senhor, é a principal atitude daquele que crê em Deus. Mas quantos de nós ainda negligenciamos isso e nos apoiamos no nosso próprio entendimento, criando convicções e não buscando em Deus tudo aquilo que Ele tem para nos revelar? Eu não sei como você está se sentindo hoje, mas hoje eu estou debaixo da graça de Deus. E eu gostaria muito de desejar a você que está me ouvindo que você tenha um dia abençoado, que você possa assim caminhar na presença do Senhor, tendo paz em tudo que você faz. Eu gostaria muito, de verdade, que você pudesse me conhecer um pouco melhor e saber que cada uma dessas mensagens que eu trago para você é com muito carinho e amor. Eu oro, eu peço a Deus que consagre cada uma delas para que gere no seu coração um fruto de transformação, um fruto de renovação, um fruto de restituição. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor sabe. E Ele também sabe porque Ele me usa dessa maneira. Ele sabe porque está mexendo nas peças, Ele sabe quais são as estratégias necessárias para tocar o meu e o seu coração. Por isso que hoje nós possamos estar com nossos corações abertos para ouvir da parte do Senhor o que Ele tem a dizer. Olha, nesse contexto que eu acabei de ler a você, clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ele está falando claramente, fala comigo. Eu estou te convidando para você me perguntar o que está acontecendo. Quantas vezes nós começamos a deduzir coisas, começamos a criar convicções baseadas em deduções. E olha, o nosso coração é enganoso, o inimigo de nossas almas tenta nos enganar, ele tenta nos direcionar para o lado errado. Muitas das vezes ele faz com que nós nos apoiemos, Ele faz com que nós nos apoiemos em influências e aí, tudo isso, você que está me ouvindo, que me acompanha já sabe, porque muitas das vezes eu uso os mesmos gatilhos para explicar as coisas para você. O meu intuito aqui não é ser repetitiva, mas é trazer para você uma clareza em tudo aquilo que o Senhor quer dizer. Nós devemos clamar a Deus e perguntar para Ele, para que assim Ele nos responda. Nós devemos clamar a Deus e pedir para Ele ajuda, para que assim Ele revele aquilo que está escondido, para que assim Ele nos responda muitas das coisas que nós precisamos saber. No contexto de hoje, eu quero falar com você sobre quantas vezes nós oramos ao Senhor para que Ele mude as circunstâncias. Oramos ao Senhor para que Ele mude as pessoas à nossa volta. Quantas vezes nós reclamamos ao Senhor dos nossos relacionamentos, dos erros das pessoas com a gente, das coisas que estão erradas à nossa volta, das nossas finanças, do nosso trabalho. Reclamamos do nosso cônjuge, reclamamos dos nossos filhos. Nós reclamamos e queremos que as coisas mudem, mas quantas vezes nós ficamos orando incansavelmente e essa resposta não vem? E aí você fala, mas Inara, você acabou de dizer que se eu clamar a Deus, Ele vai me responder. Pois é, o Senhor me trouxe aqui para responder a você. Para responder a você que fica pedindo por mudança. O Senhor quer sim trazer uma mudança para a sua vida. Mas Ele não quer falar com você sobre o cenário. Ele não quer falar com você
sobre os seus relacionamentos. Ele não quer falar com você sobre os erros dos outros, ele quer falar com você sobre você mesmo. Ele quer falar com você sobre o seu próprio comportamento, ele quer falar com você sobre o quanto você vem se posicionando em relação a essas coisas que você pede como mudança. A mudança, ela começa em nós. Nós devemos perceber que nós causamos influência nas pessoas através do que nós falamos, de como agimos, de como nos posicionamos. Se nós nos sentarmos e ficarmos murmurando, nós atraímos muito mais forças malignas do que a força do Senhor. Mas hoje o meu intuito com essa mensagem é dizer a você que sim, você precisa buscar em Deus respostas, mas você também precisa ouvir de Deus as respostas, porque muitas das vezes o Senhor nos responde, mas nós não queremos ouvir. Olha só, presta atenção nisso que eu quero falar com você. Eu mesma, Inara, já aconteceu comigo, e não foi só uma vez, foram muitas. Eu estava tão apoiada em minhas próprias convicções que eu clamava a Deus, eu orava e eu pedia resposta. Mas quando Deus me respondia, eu não aceitava a resposta, porque eu queria tanto que a resposta dele fosse aqui. Eu queria tanto que o Senhor ele falasse comigo da maneira que eu desejava, que eu não ouvia as respostas do Senhor. Eu não conseguia prestar atenção naquilo que o Senhor estava me mostrando, que muitas das vezes não tem a ver com as minhas convicções, com as suas convicções. Olha só. É muito importante que a gente comece a falar com Deus sobre nós mesmos. É muito importante que a gente comece a observar. E olha, eu sei que às vezes eu falo com você sobre isso. Eu falo sobre posicionamento, eu falo sobre autorresponsabilidade, eu falo sobre quanto nós devemos renunciar a erros por causa das consequências, mas hoje eu quero dizer a você que quando você clama a Deus e pede respostas, você deve aceitar as respostas do Senhor, mesmo que essa resposta não seja exatamente da maneira que você está pedindo. Hoje eu quero dizer a você que Deus está te convidando para você falar sobre você com Ele. Não se ajoelhe para falar com o Senhor sobre o erro do outro sobre a sua vida, mas se ajoelhe para falar com o Senhor sobre como você deve se posicionar mediante a essa circunstância. Muitas das vezes nós ajoelhamos e pedimos a Deus que a outra pessoa mude. Pedimos a Deus que Ele faça o cenário mudar. Pedimos a Deus que Ele faça com que as circunstâncias mudem à nossa volta. Mas nós não percebemos que nós devemos orar por nós mesmos, pedindo ao Senhor que nos ajude a nos posicionar da maneira correta. Olha só, muitas das vezes nós pedimos justiça a Deus. Nós falamos, Senhor, eu quero que o Senhor faça justiça nessa situação. Porque olha quanta injustiça, olha o que está acontecendo. O Senhor está vendo que eu sou inocente, que eu estou certo, que eu estou certa. Nós nos sentimos donos da razão, mas nós não percebemos que quando nós pedimos justiça, o Senhor ele não é favoritista, Ele não vai favorecer você ou eu. Ele vai olhar a balança e ver o quanto nós também merecemos justiça. Por isso, ao invés de nós pedirmos justiça contra o nosso próximo, nós devemos pedir misericórdia a Deus a todos nós. E devemos olhar para o nosso próprio comportamento para percebermos o quanto nós estamos sendo responsáveis pelo que está acontecendo. Muitas das vezes nós oramos e reclamamos do comportamento do outro, mas não percebemos que o comportamento do outro está baseado nas nossas ações, no que nós fizemos. É importante que nós saibamos que as nossas ações geram reações, e muitas das vezes, se nós não mudarmos o nosso posicionamento, o Senhor não tem como mudar as situações, porque nós não estamos avaliando o que nós mesmos estamos fazendo. Olha, quantas e quantas pessoas leem a palavra de Deus e acham que aquela palavra ela é para o outro. Acha que a palavra de Deus de ensino e justiça é para o outro. E muitas das vezes o Senhor está falando conosco. O Senhor está falando ao nosso coração. Ele está tentando abrir os nossos olhos e mostrar que Ele quer falar com a gente sobre nós mesmos. Presta atenção. Não fale com Deus sobre o comportamento do outro. Fale com Deus sobre o seu próprio comportamento. E não espere que Deus fale com você sobre o comportamento do outro, mas espere que Deus fale com você sobre o seu próprio comportamento. Deixe Deus abrir os teus olhos e mostrar para você o que Ele quer te mostrar. É muito importante que nós tenhamos o coração aberto para entender que Deus, Ele trata cada um de nós exclusivamente de uma maneira pessoal. Olha só, o que Deus tem para falar com o outro, Ele vai falar com o outro. O que Ele tem para resolver na vida do outro, Ele vai resolver com o outro. Então não adianta que nós nos ajoelhemos para pedir para o Deus mudar o outro, mas nós devemos nos ajoelhar para pedir para Deus para mudar o nosso posicionamento. E você sabe por que isso? Porque quando nós aprendemos a mudar o nosso posicionamento e a ser guiados pelo Espírito Santo, nós já não perdemos mais a paciência quando alguém
também age de uma maneira que nós antes não tolerávamos. Nós já não nos preocupamos mais com pessoas que falam coisas, porque Deus, Ele nos acalenta, Ele nos instrui, Ele nos amadurece. O meu convite a você que está ouvindo é que você perceba que a partir do momento que você começar a falar com Deus sobre você mesmo, sobre os seus próprios comportamentos, sobre as suas necessidades, sobre o quanto você não consegue tolerar os erros do outro, o Senhor, Ele vai te ensinar a ter paciência, Ele vai te dar maturidade para você aprender a tolerar os erros dos outros. É importante que a gente entenda que o amadurecimento em Cristo é um amadurecimento pessoal, é um amadurecimento que você adquire clamando a Deus, clamando a Ele e recebendo a resposta dele. Eu acabei de ler a você: clama a mim que eu vou te responder as coisas que você ainda não sabe, as coisas grandes que você ainda não entendeu. Ele quer te responder, Ele quer te mostrar, mas você precisa abrir o seu coração para receber essa resposta. Não feche o seu coração, meu irmão e minha irmã, porque olha, muitas das vezes nós sofremos por resistir. Eu mesma, muitas das vezes, pedi uma resposta para Deus e quando Ele me deu, aquela resposta não era exatamente a que eu queria e eu resisti àquilo e sofri durante muito tempo, até perceber que o que eu precisava, na verdade, era um amadurecimento espiritual. Então que hoje nós possamos entender que a solução para todas as coisas na nossa vida está na oração, mas não na oração por mudanças dos outros, mas na oração pela nossa própria mudança e transformação, na oração para que Deus, Ele nos ensine a lidar com as dificuldades, a lidar com os desafios, a lidar também com pessoas difíceis. Às vezes, o outro não vai mudar, mas você vai mudar. E quando você mudar, você consequentemente vai causar uma mudança no outro. É normal que nós ainda não tenhamos 100% de expansão de consciência para entender que é a nossa posição que vai fazer a mudança. Mas comece você mesmo hoje, se posicionando e orando por si mesmo. Olha, talvez você ainda não tenha entendido claramente, então eu vou ser um pouquinho mais clara. Eu vou contar para você uma historinha. Essa história ela é uma história conhecida, mas eu acho que ela cabe bastante nessa situação. Conta uma historinha que tinha uma mulher, ela morava com seu marido e recentemente havia mudado uma vizinha. E todos os dias pela manhã, enquanto ela tomava café com seu marido, ela olhava pela janela a vizinha estendendo um lençol. E ela falava: olha o lençol da vizinha, como está imundo. E ela reclamava para o marido dela todos os dias de manhã: olha como ela é porca, olha como ela é relaxada, olha como ela não lava o lençol direito, como ela tem coragem de estender um lençol tão encardido assim no varal. E todos os dias ela reclamava e o marido só observava. Numa bela manhã, quando ela levantou, ela olhou para o varal da vizinha e quando ela viu aquele lençol, ele estava branquinho, branquinho. Então ela se virou para o marido e disse: você percebeu? Pela primeira vez ela aprendeu a lavar o lençol. Ela lavou o lençol direito. O lençol dela está limpinho, não está mais encardido. E o marido olhou para ela e disse: não, querida, não foi ela que lavou o lençol diferente. Fui eu que limpei a nossa janela. Olha o tamanho da cegueira que muitas das vezes nós também caminhamos. Quantas vezes nós estamos tão preocupados em olhar o comportamento do outro que não conseguimos ver o nosso próprio comportamento, não conseguimos ver que nós é que precisamos mudar. E ao invés de ficarmos pedindo para Deus que Ele mude o outro, nós devemos pedir a Deus que Ele abra os nossos olhos para que nós possamos mudar e melhorar, para que nós possamos, muitas das vezes, observar os nossos próprios erros. Eu sei, meu irmão e minha irmã, que eu falo muito sobre isso, mas é porque nós precisamos nos transformar, precisamos entender que em Cristo é um processo constante de evolução. Por isso hoje, meu convite a você é: ore, clame a Deus e Ele vai te responder. E quando você estiver aflito, ore por receber refrigério. Quando você estiver ansioso, peça paz a Deus. Quando você estiver com raiva de alguém, peça a Deus uma visão de maturidade, uma visão espiritual, para que você perceba quando é um ataque espiritual, quando é o inimigo criando situações de confusão e quando aquela pessoa é simplesmente uma pessoa que está desequilibrada emocionalmente e precisa muito mais do seu acalento, do seu posicionamento de acolhimento do que de um ataque. Muitas das vezes as pessoas estão gritando por socorro porque já não sabem lidar com as próprias emoções, mas nós não sabemos acolher esse tipo de situação e muitas das vezes entramos num barco onde a situação é pior
ignorada. Por quê? Porque o inimigo de nossas almas, ele faz isso. Ele usa a dor do outro para nos ferir e fere o outro com a nossa dor, e assim ele cria um ciclo repetitivo onde ele destrói e nos traumatiza. Mas hoje eu quero dizer a você que quando você estiver com raiva, peça a Deus para te dar uma visão, peça a Deus para te dar paciência para lidar com as suas inquietações, essas inquietações que fazem você querer mudar o outro. Não está sobre o seu controle mudar o próximo, mudar os relacionamentos, mudar o cenário, mas está sobre o seu controle se posicionar e decidir mudar você mesmo, você mesma. Olha, peça a Deus para que Ele te dê maturidade, para ter um novo posicionamento, sim, um posicionamento espiritual, um posicionamento em que você tem temor a Deus e busca nele o que você deve falar, como você deve agir. Não se precipite, não tome decisões baseadas em convicções e no seu próprio entendimento, mas busque no Senhor qual posicionamento você deve falar, fazer, como você deve agir. Olha, peça para Deus te dar força espiritual, porque é necessário que todos nós busquemos força espiritual, para que a gente não desista no meio do caminho. A vida, ela é cheia de desafios, e muitas das vezes os desafios eles são grandes, mas nós já sabemos que Deus ele derruba gigante. Nós já sabemos que Deus ele cria todo tipo de situação para nos abençoar, para nos guiar. Então nós vamos nos apoiar na nossa fé e não no nosso entendimento, e vamos clamar a Deus e pedir a Ele que responda às nossas orações, nos revelando coisas grandes e firmes que ainda não sabemos. É importante que a gente busque isso, para que Deus ele revele tudo aquilo que é profundo, que é oculto, que a gente ainda não entendeu, que está no nosso cenário pequeno, mas que também engloba toda uma estrutura maior, para que assim nós possamos nos posicionar de uma maneira completamente diferente. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração e eu quero pedir a Ti, em nome de Jesus, que vá de encontro a ela. Deus, todos nós, e eu me incluo nessa oração, precisamos que o Senhor abra os nossos olhos e tenha misericórdia de nós. Quantas vezes nós, Senhor, achamos que somos donos da razão, que estamos certos, nos apoiamos no nosso próprio entendimento e ficamos gritando nas orações para que o Senhor mude o outro, para que o Senhor mude a situação, para que o Senhor faça a sua parte. Mas quantas e quantas vezes é o Senhor que está esperando que nós mudemos a nossa atitude, nós nos posicionamos de maneira diferente, nós tomamos uma outra posição. Então hoje eu quero pedir ao Senhor que abra os nossos olhos, nos mostre, Senhor, aquilo que nós precisamos ver, nos mostre, Senhor, aquilo que nós precisamos fazer, abra o nosso entendimento, Senhor, expanda a nossa consciência, nos dê um grau maior de maturidade, nos fortaleça espiritualmente, nem que precisemos que o Senhor traga pessoas mais maduras para nos orientar, que o Senhor traga pessoas mais maduras para falar conosco. Use, Senhor, aqueles que têm a resposta para falar aos nossos corações, nos guie, nos instrua, mas não permita, Senhor, que nós nos mantemos da mesma maneira. Nos ajude, Senhor, a orar mais e mais, nos fortaleça para que a gente clame mais e mais, e eu peço, Senhor, que o Senhor responda às nossas orações. Nos ajude, Senhor, a encontrar as respostas que buscamos. Nos ajude, Senhor, a posicionar da maneira que o Senhor deseja. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.